Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o batismo e a crisma, tá? Semana passada nós falamos sobre os sacramentos, né? No geral, o que são sacramentos? São sinais e eles estão durante toda a nossa vida. Então nós vamos iniciar com esse que nós chamamos de sacramentos de iniciação, tá? A leitura de hoje é Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Bem no finalzinho, não, capítulo 28, né? Finalzinho de São Mateus, finalzinho do livro de Mateus. Terminou, a gente já vai entrar em Marcos, tá? Mas nós vamos ficar aqui 16 ao 20. Vamos lá. Os 11 discípulos foram para Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus está fazendo mais uma promessa para nós, tá vendo? O que ele pediu, o que ele disse, ó? Estou com vocês todos os dias da sua vida até os fins dos tempos. Então, Jesus vem falando isso para nós, que ele estará conosco. E os sacramentos, eles são sinais dessa presença de Deus na nossa vida, tá? Ele fala, ele entrega para os discípulos esse papel de batizar, de ensinar, de evangelizar, tá? Então, na verdade, até alguns anos atrás, os únicos que trabalhavam na catequese, que poderiam catequizar, eram os padres. Mas aí a gente sabe, né? Só foi diminuindo a quantidade de padres. Hoje a gente vive, né? Uma grande escassez de padre em toda a diocese, o Brasil, no mundo. Então, o que acontece? Aí foi liberado e dada essa missão aos catequistas, tá? Leigos catequistas. Bom, mas falando sobre o batismo e sobre a crisma, né? Então, eles são sacramentos que marcam o início da vida cristã. Primeiro o batismo e depois a gente vem com a confirmação desse batismo, tá? E a gente vem com essa confirmação que é a crisma, tá certo? Então, e a gente usa alguns elementos para o batismo, os elementos para a crisma. Os elementos que a gente usa, a vela, tá? Então tá aqui, eu até trouxe, eu só não consegui o óleo, tá? A água para o batismo também. E temos também o óleo, tá? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos, para vocês entenderem por que usa esses elementos para esse sacramento, tá? Bom, então vamos lá. Depois de ressuscitar dos mortos, que esse momento aqui foi depois que Jesus ressuscitou, tá? Ele ressuscitou e continuou andando no nosso meio, mostrando que ele havia ressuscitado, continuou realizando alguns milagres, tá? E aí, ele vem e manifesta a esses discípulos, tá? Ele vem falando aqui com esses discípulos, tá certo? Dando essa ordem, né? E também avisando
que Ele não vai nos abandonar, que Ele vai ficar com a gente em todos os dias da nossa vida, até os fins dos tempos. E o batismo é o início dessa caminhada, por isso que o batismo ele abre as portas para todos os outros sacramentos, tá? Sem o batismo não tem como existir outros sacramentos. E ele marca esse início da caminhada, é o primeiro sacramento, tá? E aí, esse sacramento, ele nos faz discípulos desse Jesus, discípulos de Jesus, para que nós possamos também segui-lo e anunciar o nome dele para todas as criaturas, assim como ele pediu, né? Então, através da purificação com a água e a invocação das 3 pessoas divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá vendo? Então, ele nos regenera através dessa purificação da água, tá? E preciso usar esses três nomes, né? A invocação desses 3 nomes, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só em 3 pessoas. Não são 3 deuses, tá? É um Deus, mas ele está em 3 pessoas. Como é isso, meu Deus? Quer dizer que todos os 3 têm a mesma importância na nossa vida. Todos os 3 salvam, todos os 3 curam. Então, eles que vão nos levar para o céu, tá? E com a ajuda dos outros, né? Dos santos, de Nossa Senhora, de tantos santos aí, eles também são um apoio maior para fazer com que nós cheguemos até o céu. Porém, esses 3 é os que nos salvam mesmo. Nós precisamos chegar até eles para receber a salvação. E como que a gente chega até eles? Com a nossa conduta de vida, com o nosso agir, com o nosso manifestar esse Deus em nosso coração. O batismo significa imersão, banho, mergulho. Todo encontro presencial a gente usa água benta. Esse mergulho, ela é colocada num potinho e a gente mergulha a mão, tá? Lembrando desse momento. E é água benta mesmo, tá? Essa água aqui, ela é benta e todas as águas, e a água que a gente usa na catequese, todas elas são bentas, tá? Que a gente quer lavar, purificar, tá? Então essa água, ela serve para isso. Então, o batismo cristão tem sua origem no próprio Jesus Cristo. Ele enviou os seus discípulos para evangelizar o povo e batizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós lemos ali na Bíblia, tá vendo? Então, é mais uma forma de mostrar que o que a gente faz, o que a gente prega, é aquilo que realmente Jesus nos ensinou, nos pediu para fazer, nos ordenou para que nós fizéssemos, tá? Então, quando a gente é banhado por essas águas, é uma purificação, tá? Que lava o nosso pecado. O batismo, ele lava o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original, aquele pecado de Adão e Eva, tá? Então, nós nascemos com aquele pecado. E aí, na hora que a gente batiza, esse pecado, ele é arrancado de nós. E aí nunca mais a gente vai pecar? Vamos, porque nós somos inclinados a esse pecado, tá? Por mais que venha o batismo é uma força. Ele vai lá, arranca aquele pecado original, mas por nossa inclinação ao pecado, a gente continua caindo no pecado, tá? Por isso que vem os outros sacramentos, para nos ajudar a sempre nos levantar, sempre nos tirar dessa sujeira que a gente enfia, né? Porque todo pecado que a gente comete é uma sujeira que a gente vai trazendo para nossa vida, e aí os sacramentos vêm para nos tirar disso, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, a água é a fonte de vida, ela lava, ela nos refresca, né? E é fonte de vida mesmo, porque sem água a gente não consegue sobreviver, né? Bom, então a água está na criação do mundo, está em todos os lugares, né? Então a água é tão importante para nós. Ela também destruiu o pecado no tempo do dilúvio. Lembra do dilúvio, né? Quem já viu a historinha, quem não viu vai pesquisar o dilúvio, tá? Que é quando veio e lavou a humanidade, lavou toda a terra do pecado, né? E aí ficou Noé com sua família, né? E eles é que foram responsáveis por novamente povoar a terra, tá? Ela se abriu para os hebreus saírem do Egito, lembra do mar? O mar se abriu e o povo passou, tá?
Jorrou sangue e água do peito aberto de Jesus quando colocou a lança no peito, né, lá na cruz, que Jesus tinha morrido. Os soldados, para ter certeza que ele tinha morrido, colocou uma lança no peito, e de lá saiu sangue e água, né? Então, a água do batismo recorda essa vida nova, a vida nova, né? Então, nós vamos iniciar. Batizou? Vida nova. Vida em Cristo, vida em comunidade, tá? Vida para Deus mesmo. Então, nós somos uma nova criatura. Para quem ainda vai batizar, nós temos 2 catequizandos que vai receber o sacramento do batismo. Então, vai receber essa graça, né? Para poder viver a vida com mais plenitude, tá? Então, quando nós fomos batizados, é isso. Então, nós vamos viver e vamos iniciar uma caminhada como nova criatura para Deus agora. Nós temos a vela, né? Esse aqui é para representar o Círio Pascal, tá? Aquela velona grande que tem na igreja, tá certo? É uma vela enorme, né? Ela encontra nas igrejas, especialmente na Páscoa, por isso que fala Pascal, e é por isso que os sacramentos, igual a crisma e a primeira Eucaristia, ela é feita geralmente na Páscoa, justamente por conta do Círio Pascal, tá? Para acender o Círio Pascal. Mas ele é aceso também quando tem o batismo, tá? O primeiro é aceso na Páscoa e depois é usado durante o ano inteiro, no próximo ano, até a próxima Páscoa. Vocês vão ver que o Círio Pascal embaixo tem o número, o ano, tá? Então, todo ano é renovada aquela velona, aquele Círio Pascal, tá certo? Simboliza Jesus ressuscitado, que dissipa todas as trevas da morte. Então, ele venceu a morte, a luz, tá? Dissipou a morte. E lá a gente vai ver os símbolos alfa e ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto romano. E aí ele mostra que Jesus é o princípio e o fim de tudo, tá? Então tem e tem os cravinhos marcados aonde foram colocados os cravos em Jesus. Então tá lá a cruz, vocês podem observar nas missas, tá? Ele é exposto somente no tempo pascal, então vocês não vão ver esse círio por enquanto. Mas quando chegar a época da crisma de vocês vão vê-lo lá. E no batismo, tá? Ele é aceso, então no batismo nós vamos ver o círio pascal também, tá? E tem o óleo não trouxe, tá? É o óleo santo, ele tem a missa dos óleos também, lá na Semana Santa, tem a missa dos santos óleos, que é uma bênção que o bispo dá. Nossa, é linda a missa, linda, linda, linda. Nesse momento de fazer essa bênção desses óleos, tá? Cada óleo tem uma essência diferente, é muito interessante a gente aprender um pouquinho sobre os santos óleos, tá? Depois eu vou tentar achar um outro vídeo aí para vocês verem sobre os santos óleos, o que significa, tá? Pra gente saber. No batismo vai usar um, na crisma usa outro, nos outros tem a unção dos enfermos, para a unção dos enfermos, né? Então aliás, o batismo e a crisma é o mesmo, tá? Depois eu vou trazer isso para vocês. Bom, para que o óleo existe, né? Qual que é a função, a origem desse óleo? Então, os judeus, eles derramavam óleo na cabeça do hóspede, que era um sinal que ele era bem-vindo. Então, as pessoas que chegavam na casa de alguém para visitar, colocavam óleo na cabeça para mostrar que ele era uma pessoa bem-vinda naquela casa, tá? Era alegria, era sinal de alegria, de honra, tá? E o óleo do crisma, ele é feito do fruto da oliveira e ele é acrescido uma essência perfumada, aquilo que eu falei, cada um tem sua essência, tá? Ao derramar o óleo santo na fronte do batizado e do crismado, tá vendo? É o mesmo. Dizemos que ele tem grande dignidade, é filho de Deus e faz parte do povo eleito. Olha que coisa mais linda, né? Crismar, agora crismar, significa ungir, tá? Que é Cristo, que significa ungido. Crismado é alguém ungido, tá? Isso é muito importante a gente entender isso também, tá? Então, a diferença do batizado e da crisma. Nós vamos ver que a crisma é confirmação. Eu vou deixar para vocês um versículo bíblico aí, uma descrição bíblica,
Porque lá em Atos dos Apóstolos, ele fala que os discípulos saíram, que Jesus deu essa ordem para os discípulos, né? Terminou os evangelhos, começa o Atos dos Apóstolos, que são os apóstolos fazendo aquilo que Jesus pediu. Então, a partir dali, os discípulos começaram a visitar as pessoas e batizar e tudo. Tinha casas que eles chegavam, as pessoas já estavam batizadas. E aí eles diziam o seguinte, que chegava lá, achava as pessoas muito desanimadas, desmotivadas, mesmo batizadas. E aí eles invocavam o Espírito Santo. E aí eles eram batizados no Espírito. Não é um batismo, tá? Igual o batismo. O batismo ele é só um. É a forma de falar que eles são revigorados pelo Espírito Santo, que é a crisma, tá? Então a crisma nós somos revigorados por esse Espírito Santo. E aí nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, tá? Que é também que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Vou deixar uma atividade aí pra gente entender os dons, tá? Os dons do Espírito Santo, ele é derramado sobre nós, os crismandos. Mas ele só tem efeito no coração daquele que aceita receber esse Espírito Santo. Se você vai lá crismar só por crismar, você vai receber o Espírito Santo só por receber, tá? Ele vai estar contigo, mas ele não vai ter efeito. Porque quem faz o efeito é você, é sua fé, é sua vontade de ir além e de aceitar realmente esse Espírito Santo na sua vida, tá? Então você vai ter o dom do discernimento, ótimo. Mas o que eu estou fazendo para fazer esse dom do discernimento ter frutos, né? Para fazer com que esse dom do discernimento realmente faça parte da minha vida. Eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso rezar, tá? Eu recebi o dom do Espírito Santo lá no dia da crisma, mas eu tenho que rezar. Eu preciso ter minhas orações diárias, eu preciso ter intimidade com Jesus, eu preciso visitar o sacrário. Jesus falando para você, né? Eu estou no sacrário, como aquela música, né? Eu estou aqui no sacrário e eu vim aqui e eu estou aqui te esperando, né? Então, a gente precisa ter essa intimidade para que esses dons façam efeitos em nós, tá? Bom, o que a igreja nos ensina? Lá no Catecismo da igreja, lá no 1285, ele diz o seguinte: com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação, que é a crisma, tá? Constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. A Eucaristia, nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia no próximo encontro, tá? Eucaristia no próximo encontro. Mas esses três são os sacramentos da iniciação cristã, tá? Cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção desse sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Então, eles são complementos. Você batizou, mas aí você precisa ter a Eucaristia para você ter a confissão, né? Porque para a Eucaristia você precisa confessar. Então, você tem que ficar se limpando desses pecados, dos momentos que você cai em pecado, tá? Você precisa se limpar disso. E comungar, receber Jesus na comunhão e te fortalecer. E aí, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, o Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo sobre cada um de nós, tá? Bom, crisma agora, mais um pouquinho de crisma. No dia da crisma, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque é algo que vocês vão viver, tá? No dia da crisma, o bispo ou o padre, delegado por ele, crisma tem que ser o bispo, tá? Não pode ser outra pessoa, a não ser o bispo. Mas quando ele não consegue vir, ele manda alguém, ele autoriza o padre a fazer essa celebração. Então, como que são todos os sacramentos? É com a imposição das mãos, tá? Sempre a imposição das mãos. Porque se a gente for ver todo o que é falado em todos os sacramentos vividos por Jesus, existe a imposição das mãos, tá? Então, é na hora que ele impõe as mãos, é que ele vai te crismar, tá bom? O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que o rito e a transmissão do Espírito Santo consiste na imposição das mãos. Acabei de falar, tá vendo? São Paulo batizou em nome de Jesus Cristo os discípulos de João e lhes impôs as mãos para que o Espírito Santo viesse sobre eles, olha só. Então,
Paulo fazia isso, que era o discípulo de Jesus, que ele ensinou, né? Que Jesus ensinou o que ele tinha que fazer. Tá vendo? A igreja conservou esse sinal da transmissão do Espírito Santo em suas orações. Então a nossa igreja conservou tudo isso. A nossa igreja conservou o que Jesus ensinou. Tá vendo? Eu fico encantada com tudo isso, com a nossa igreja. Eu fico apaixonada cada vez que eu leio, cada vez que eu ensino, cada vez que eu percebo essa presença de Jesus na história da nossa igreja até chegar nos dias de hoje, tá? E os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram pela imposição das mãos também, tá vendo? Então, essa imposição das mãos, ela é reconhecida pela tradição católica, tá? Que os discípulos vieram fazendo, os apóstolos, mesmo depois que parou de escrever a Bíblia, que não tem livro mais, que já fechou os livros da Bíblia, a gente percebe que nós estamos seguindo isso até hoje, tá? Então a gente faz isso. Então, a unção com óleo perfumado e consagrado pelo bispo recorda o dom do Espírito Santo, tá vendo? Dado ao crismado. Olha só, na missa, na celebração que eu falei para vocês, né? Na missa dos Santos Óleos que a gente fala, tá? E aí torna o cristão maduro na fé. A partir da crisma é maduro na fé, tá bem? Isso é muito importante a gente entender para a gente poder dar sequência, porque crisma é o início, ele não é o fim. Vou crismar e pronto, acabou. Não, ele é o início de tudo, ele é o início da sua caminhada. E aí nós vamos procurar, nós vamos falar sobre as pastorais, tá? Estou montando o vídeo, ainda não terminei, mas vamos falar sobre as pastorais, tá certo? Para vocês conhecerem as pastorais que nós temos e quem sabe você não se encantar com alguma e fazer parte, tá? Nós precisamos fazer parte. Aliás, nós fazemos parte, nós precisamos nos sentir parte de tudo isso, de toda essa beleza, tá? Ser batizado é ser lavado na graça de Cristo e ganhar uma vida nova de ressuscitado. Vida nova de ressuscitado. É uma realidade e marcará a sua existência para sempre. Quando a gente batiza, quando a gente crisma, quando a gente faz primeira comunhão, cada sacramento que a gente recebe uma marquinha, sabe? Nós ficamos marcados, tá? Jesus nos marca. Nós somos marcados, nós somos dele, tá? Assim como a gente diz não a tudo isso, nós somos marcados também, mas não é por Cristo. E a gente sabe, né, que não são coisas muito boas. Então nós precisamos dessa marca de Cristo, para quando o inimigo vier e querer marcar a gente já tá com essa marca, tá? E aí é mais difícil nos marcar, o inimigo nos marcar. E isso é muito real, isso é muito verdadeiro, tá? Quantas pessoas não são marcadas pelo inimigo, né? Que muitas vezes são marcados por Jesus, mas não levam a sério. A marquinha tá lá. Mas se a gente faz essa marca crescer e ficar viva em nós, somos nós, tá? É como você marcar, sabe aqueles papéis que com o tempo vai acabando a marca? A marca de Jesus nunca acaba, mas a gente deixa outras marcas sobrepor, né? E a gente não pode deixar que outras marcas se sobreponham a ela, que a marca de Jesus sempre vai estar lá. E os marcados de Jesus são dele, né? Nós somos dele. E cada sacramento que você recebe, cada marquinha que você recebe, você está mais próximo de Jesus. É uma intimidade maior que a gente tem com Jesus. E essa intimidade é importante, essa intimidade que abre os nossos olhos, essa intimidade que nos mostra ver o lado bom das coisas ruins, é essa intimidade que nos fortalece e sabe que na hora da tristeza, do desespero, vem a bonança, logo vem a bonança, né? Então é a fé, é o coração que sofre, mas não desespera, ele sempre espera que aconteça algo e vai sobrepor tudo aquilo ali, né? Então a crisma é a confirmação do batismo, tá? Agora é importante sobre os padrinhos, né? Pensar um pouco sobre os padrinhos de crisma, essa importância, tá? Olha, os padrinhos representam as pessoas que se comprometem com o seu testemunho. Aí eu já tenho o vídeo, né? Já passei para vocês o vídeo que fala sobre os padrinhos, a importância de ser padrinho, tá? A importância de você escolher um bom padrinho.
O primeiro e principal dever dos padrinhos é instruir o afilhado pela palavra e pelo testemunho. Ele precisa ter testemunho de vida, testemunho de sacramento, tá? Ele precisa, o padrinho precisa dar esse testemunho, tá? Por ocasião da crisma, o ideal é que os mesmos padrinhos de batismo sejam testemunhos da confirmação. Esse é o ideal, mas ninguém usa, né? Eu tenho um afilhado, que ele é meu afilhado de batismo, e quando ele foi crismar, ele me convidou novamente. Eu sou madrinha de batismo e de crisma dele. Mas não é uma exigência, tá? Que fala, convém, né? É bom que seja, mas se não for, não tem problema, tá? Então, esse é nosso encontro de hoje, falando sobre o batismo, sobre a crisma, tá? Tentem fazer todos os encontros agora, sem falta, pra gente finalizar o ano, pro ano que vem a gente começar só reforçando tudo que a gente vai ver agora, tá? Quando chegar perto da crisma, nós vamos ter um encontro, vamos ter algumas reuniões sobre a crisma, tá? Vai ter um ensaio de crisma também, pra gente entender um pouquinho mais os motivos de cada coisa que acontece lá, tá? E é importante que vocês estejam sempre atentos, tá bom? No nosso encontro presencial, eu vou trazer essas datas para vocês. Vou levar as datas, nós vamos discutir um pouco sobre essas datas, mostrar a importância de cada uma delas, tá bom? Para hoje, eu vou passar algumas perguntinhas mesmo na caixinha, tá? No fim desse vídeo aqui, vocês entram lá, por favor, e dê uma olhadinha nas perguntas mais sobre o texto. Vou informar o versículo lá para vocês estudarem, para vocês lerem, tá? E mostrar e falar sobre a importância. E eu quero saber como que vocês estão também, como que está o coração já chegando nessa reta final dos nossos encontros, né? Já preparando para os retiros do ano que vem e os eventos que nós temos já para o sacramento. Amém? Então, finalizamos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.